15 de setembro de 2020 e este é o episódio 108 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e hoje tenho de volta o meu co-anfitrião Tiago Carrundo. Olá, Tiago. Olá, Diogo, como anfitrião, até gajaste, Engasguei, pá. É pressão, é a emoção de te ter de volta. Mas olha, gostei muito de ouvir um episódio do meu podcast preferido, onde eu não participo, que é os poucos que eu ouço. Eu neste momento já não ouço o nosso podcast há muito tempo. E então, quando não gravas, tens a obrigação de ir ver para saber se vale a pena pagar o cachê ou não às pessoas. E para saber se falaram mal de ti, não é? E para saber se falaram quão mal, e se falar mal falam sempre, né, nas costas, mas quão mal falaram sobre mim, exatamente. E então gostaste? Mas sim, olha, gostei. Lembro-me de haver um tema que eu queria comentar, mas agora esqueci-me, não tirei notas. Pá, tenho dado com a cabeça a mil. E então... Mas lá falta. Então não tirei notas, não vou levar falta, sim. Falta de material, pelo menos, porque eu de corpo presente estou. Mas gostei, sim, gostei bastante. E o David é a pessoa que vai começar a ter um papel também mais presente, não é? Assim, aos pouquinhos e tal. Sim, devagarinho. Vai aparecer devagarinho, com pezinhos de lã. E é isto, e pronto. Muito bem, então e para além de ouvir o melhor podcast, o segundo melhor podcast do Ubuntu do mundo, o que é que tens feito? Olha, eu estou aqui em processo de algumas mudanças a nível pessoal, sobre as quais não quero alongar-me ainda, mas aquilo que destaco nesta altura e aquilo que tem focado aqui alguma da minha atenção tem que ver exatamente com... E também não me quero alongar muito sobre isso, porque isto acho que dava um episódio inteiro ou dois, não sei se deste podcast, se de outro qualquer, mas tem que ver com o arranque das aulas. Eu tenho duas filhas, e o arranque das aulas e a relação do arranque das aulas com o Covid e com crianças e com idades como elas têm. Uma tem 9, outra tem 4, portanto ainda por cima são faixas etárias já bastante... afastadas no que toca à maturidade perante um problema do Covid-19, e depois tens a DGS a fingir que não quero falar sobre isso, mas pronto, tenho mantido muito ocupado estes procedimentos depois houve mudança de escola para uma delas, portanto tem estado assim a acontecer aqui um processo em perfeita ebulição, a juntar a tudo o resto que se está aqui à volta. Tem sido uns dias muito, muito intensos, o que me levou-me efetivamente a não poder estar disponível no episódio anterior e leva-me também a estar ainda não 100% focado, vou confessar. Portanto, se eu hoje estiver um bocadinho mais aéreo, peço que me desculpes, Diogo, e que não me marques falta, porque falta já levaste. Estou a dar o meu melhor. Não levaste o comentário sobre o episódio passado, já, essa falta já tens, essa já não escapas. O resto a gente dá um desconto do resto. Por acaso estou aqui intrigado, porque eu ouvi, olha, tenho que falar sobre isto, mas depois esqueci, e não me lembro mais. Mas olha, deixa-me fazer para não pensarem que eu também ando aqui a apanhar bonés. Tive um problema e quero partilhá-lo aqui. Tive um problema na passada sexta-feira. Então fala-nos dos teus problemas, Tiago. Não, dos meus problemas não vou falar. É um probleminha pequenino, portanto, felizmente foi sexta-feira ao final do dia, portanto não afetou muito o meu trajeto profissional, que foi, eu preciso do Docker para trabalhar. Eu escolhi, à revelia do resto dos meus colegas de trabalho, escolhi instalar via Snap o Docker, mas de vez em quando o Snap prega-me rasteiras e sexta-feira foi um desses dias, ou seja, eu estava num processo em que não me conseguia autenticar. Inicialmente achei que autenticar-me nos repositórios da AWS. Portanto, eu vou aos repositórios da AWS sacar imagens. Portanto, o processo é muito simples, ou seja, eu registro-me em 2 repositórios da AWS, de um vou buscar a imagem, no meu computador vou tagala e depois vou empurrá-la para outro repositório. E o processo caía logo na parte da autenticação, ou seja, eu não conseguia sequer fazer a autenticação. Recorri a 2 pessoas, e agora já posso dizê-lo aqui, recorri a 2 pessoas que nos ouvem, a tentar perceber se alguém me conseguia dar uma pista adicional. Estamos a falar de 2 Tiagos. Já foram convidados ambos no show. Pronto. Mais que uma vez. São pessoas com quem eu tenho uma afinidade, porque quando nos juntamos formamos um cluster.
portanto somos os Tiagos. O cluster de Tiagos, sim. Exatamente, foi o Carreiro e o Maurício, e ambos apresentaram uma solução, uma explicação diferente, nenhuma das duas com sucesso, mas como já era tardia a hora de sexta-feira, tardia no sentido de hora de trabalho, eu disse, segunda-feira penso nisto outra vez. E então, na prática, o problema tem que ver com, portanto, para quem, só para dar aqui uma explicação, para quem já usou Docker em Snap, certamente que sabe disto, para quem está a pensar em fazê-lo, tem que ter aqui um alerta que é, além de instalar o Snap do Docker, é preciso fazer uma coisa, um passo adicional, que é criar um grupo Docker e juntar o seu próprio utilizador a esse grupo Docker. Portanto, é um passo que é preciso fazer e que eu não percebo porque é que não está descrito na página do Snapcraft, por exemplo, uma vez que sem ele nós não conseguimos fazer. Temos que... Não conseguimos... Espera, não conseguimos fazer o quê? É que eu já usei o Snap do Docker e não tive... Se calhar fizeste coisas locais, se calhar tinhas a imagem local também. Sim, fiz coisas locais. Não, a imagem local não tinha, mas... Mas é limitador, portanto, eu sei que não te sei dar pormenores, honestamente não te sei dar pormenores, mas sei que parte há funcionalidades que não acontecem como era esperado se não fizeres este passo adicional. Ou então acontece a ti aquilo que me acontece a mim às vezes, que é tu fazes aquilo de forma tão automática, não. Segues um passo qualquer e até te esqueces que o fizeste. Mas não, neste caso não, eu garanto, porque eu não estou acostumado a usar Docker, é extremamente raro para usar Docker, e usei o Docker para experimentar aquele Password Manager, que agora já aqui falámos várias vezes, agora não me recordo o nome. E usei o Docker também noutra máquina para instalar o Clickable, que é o ambiente de desenvolvimento para o Ubuntu Touch. Sim. E quer num caso, quer no outro, não fiz isso. Sei que não fiz isso. Ok, mas pronto, eu lembrava-me que era preciso isso, essa parte estava feita, portanto não era aí a limitação. Entretanto, encontrei pessoas com outros problemas diferentes do meu, mas que uma das soluções passava por fazer Snap Disable ao Docker e Snap Enable ao Docker. Exatamente, fizeste a cara que eu fiz quando experimentei e resolveu o meu problema. Fizeste certamente a cara que fez do lado de lá o Tiago Maurício e o Tiago Carreira quando eu lhes expliquei, porque fiz questão de lhe dizer, olha, foi assim que eu resolvi o meu problema, e foi certamente essa a cara que eles fizeram também quando eu lhes expliquei como é que resolvi o meu problema. Portanto, malta que usa o Docker, apontem uma dica, que é, se alguma coisa não estiver a funcionar, experimentem fazer Disable e Enable. Acho que é Disable. Sim. Isso basicamente, quer dizer, isso faz várias coisas. Por exemplo, se estiveres a correr serviço, ele para o serviço e impede de utilizar o serviço dentro do Snap. E o Enable faz o inverso, basicamente desativa e ativa o Snap. Questão, abriste um bug por isso? Não abri um bug porque não sei o que é que explotou isto, portanto não tenho informação adicional para isso. Assim, podes não saber, mas eles podem encontrar, né? Tens aí um comportamento que talvez não seja o melhor possível na instalação do Snap. E provavelmente eles podem detectar eventualmente a partir dos teus passos o problema, a raiz do problema. É que eu não sei quais foram os meus passos, sabes? Aquilo que eu sei é que eu tenho uma instalação relativamente recente. E eu acho que já tinha feito isto antes, mas poderia dar-se o caso de, desde que eu instalei este sistema operativo, eu ainda não ter precisado de correr este script específico. É uma coisa que nós fazemos para aí de mês a mês, tipicamente é um complemento release, portanto é só quando sai uma nova versão do nosso produto. E eu não tenho, é como digo, não tenho informação de qualidade para conseguir abrir um bug que seja trabalhável. Pelo menos foi essa a minha sensação. Se voltar a acontecer, aí certamente vou reunir um pouco mais de informação e vou, como é óbvio, abrir um bug, ou pelo menos tentar encontrar uma resposta, porque não vamos passar a vida a fazer disable e enable sempre que isto não funciona. Isso é super estranho, é mesmo estranho. Mas depois já me explicar melhor o que é que estavas a fazer, tecnicamente, num outro momento, para eu comparar com o que eu faço. Para perceber se há alguma razão. Posso explicar já, não é nada muito complicado. Ou seja, eu faço um Docker pull de uma imagem que está num repositório da AWS. Quando ele está local, eu faço um tag a essa imagem, dou-lhe um ID e depois empurro para outro repositório. Faço um Docker push para outro repositório. Só isto.
E o erro aconteceu em que passo? Logo no login, Docker Login. Nem é Docker Login, ou seja, sim, Docker Login. Portanto, no login para ires fazer o pull. Exatamente. Ok. Isso eu não... O pull ou push é igual. Ok, é que, pronto, eu isso nunca fiz. Só usei coisas que estão abertas e que não preciso de autenticar-me. Yeah. O meu primeiro pensamento foi que como há aquelas limitações agora no Docker Hub, eles estão ali a começar a criar limites que eu ainda não fui investigar quais são, porque habitualmente não uso Docker Hub, portanto não estou preocupado com isso. E essa foi a minha primeiro palpite, mas os repositórios que nós usamos estão na AWS, portanto não faz muito sentido, aquilo não toca com o Docker Hub, portanto, mas às tantas começas a pensar em tudo, não é? Sim. Pronto, mas resumiu-se a história. Felizmente não perdi muito tempo com isso, e a história resumiu-se a um disable enable e a coisa ficou a funcionar. Ok. Olha, por acaso também tenho uma coisa técnica sobre algo que falámos aqui há uns episódios. Uma explicação, porque eu acho que eu estive a ouvir de novo e acho que expliquei mal o que é o libvirt. Okay? O libvirt, que é usado pelo Virt Manager, que já falámos de novo. Pronto, o libvirt basicamente é uma biblioteca que abstrai a questão de imagens virtuais e de virtualização em geral, e que suporta vários tipos de virtualização diferentes. Suporta KVM, suporta QEMU, suporta VMware, suporta já não sei o que mais. E qual é a vantagem disto? A vantagem disto, além de poderes com o mesmo usares o mesmo software que usa a libvirt para administrar estas coisas todas, sem teres que entender o que é que está por baixo, mas a vantagem é que também que podes utilizar aquilo que funciona melhor e com melhor performance no teu sistema operativo. Por exemplo, o KVM tem uma performance um bocadinho melhor do que o EMU, ok? E é por isso que deves ter reparado, como tu disseste no outro dia, que ele tinha boa performance, o Virt Manager. Sim, exatamente. Pronto, e deve ter sido por causa disso. E toda a gente constata isto, toda a gente que usa um e depois usa outro, diz que nota a diferença de performance. Eu não noto, mas pronto, isso sou eu. Mas toda a gente que eu vejo e com quem eu falo sobre o tema me diz isso, e pronto, acho que assim fica mais claro o que é o libvirt. Ok, está feito, continua. Olha, e mais? O que é que andaste a fazer esta semana? Ainda não nos contaste o que é que fizeste esta semana? Esta semana andei a fazer várias coisas, além de ter martelado um dedo. Mostra lá. Não se nota, já não se nota. Eu pus gelo logo, e então não se nota. Mas martelei um dedo numa tentativa de prender algo a uma parede, que ficou imediatamente interrompida. Tenho de arranjar outra coisa, até porque o prego era muito curto, preciso de um prego maior. Não contente com isso, resolvi continuar aqui as minhas aventuras da minha rede caseira. E então? Estive a usar uma coisa que já aqui falámos várias vezes, que é o Raspberry Pi Imager, que é a aplicação oficial do Raspberry Pi para instalar imagens em cartões. Exato. Eu usei-o para instalar várias imagens em cartões. Quem não se lembra, o que ele faz é que ele tem uma lista de imagens com o Raspberry Pi OS, com o Ubuntu, com LibreELEC, e não, acho que tem mais, mas já não lembro quais é que são. E o que acontece é que ao escolheres aquilo, ele permite escolher para qual dos dispositivos de Raspberry Pi é que queres, se queres 64 ou 32 bits, etc. E a partir daí ele trata de tudo por ti. Só tens de ter o cartão metido dentro do leitor de cartões, escolher o cartão que queres, e ele flasha-te o cartão com a imagem. Ele vai buscar a imagem e flasha o cartão. E a outra opção que ele tem é poder teres uma imagem já na tua máquina, e uma imagem que tu customizaste ou que alguém gerou e não está na lista deles, e tu escolhes essa imagem e ele trata do resto também por ti. E eu usei isto para instalar várias instâncias de LibreELEC,
que é basicamente um sistema operativo otimizado para Kodi. Só tenho o suficiente para correr o Kodi, e tenho já eu já tinha uma Kodi Box com LibreLec, e agora tenho mais 3. E também ligadas onde? Ligadas onde? Em vários sítios diferentes da casa. Não, mas ligadas onde? A que dispositivo? Ou seja, onde é que tu vais ver o teu Kodi, o teu conteúdo Kodi? A única coisa que eles estão a fazer neste momento é ir buscar coisas à net. Neste momento, só à internet. Não estou a falar de onde é que vai buscar. Onde é que tu vês as coisas? Em vários monitores e televisões que eu tenho pela casa. Ok. E além disso, instalei também uma imagem de Nextcloud também, que usei a appliance do Ubuntu Core para o Nextcloud. Ainda não a configurei, mas está já instalada, já está lá tudo feito. Essa appliance usa o Snap do Nextcloud? Sim. Ele basicamente é uma imagem do Ubuntu Core já com o Snap do Nextcloud. O que eu vou ter que fazer é, que ainda não decidi, o cartão é 16 GB, portanto não é muito grande, mas para o efeito talvez sirva. Tens já aquele tweak para os discos externos, ou tens depois que acrescentar isso à parte? Não, julgo que tens que fazer. Eu tenho de ver. Ainda não configurei, mas o cartão é 16 GB e talvez sirva para o que eu quero, que é para outras pessoas poderem mandar ficheiros para mim. Sim. E não estou à espera que seja preciso mais de 16 GB à partida. Porquê é que não usas uma das Nextclouds que já tens para fazer isso? Porque eu quero isolar esta numa rede à parte, que não entra dentro da minha casa. Ok. Que não entra dentro do restante. Eu percebi. Pronto. É uma rede isolada para isto. Certo. E depois vou fazer o Nextcloud, que eu vou chamar de o Nextcloud central, usar aquele Nextcloud como um storage externo, e portanto a partir daquele posso ir buscar o que lá está do interno, e buscar tudo o que está no externo. Ok, eu já experimentei isso algumas vezes e não fiquei muito satisfeito, tenho que experimentar outra vez. Tu já tens feito testes com isso? Com outro Nextcloud ainda não, mas tenho uma série de Nextcloud boxes que vou configurar dessa maneira. Vou definir como esses Nextcloud boxes como a storage externa do outro, a ideia é boa. Eu já tive essa ideia no passado e já tentei implementá-la e desisti. Por isso é que eu te digo, testa primeiro. Sim, a partir o que vai para lá inicialmente, eu tenho sempre backups, portanto. Não é questão de backups, é questão de tu não conseguires aceder à informação. Não conseguir? Sim, não ser reconhecida, ou de teres que abrir a pasta para encontrar lá o conteúdo. Para quem usa, por exemplo, clientes de sincronização e coisas do género, sim, mas não tens essa informação de todo. Sim, mas isso a mim não me... Por isso é que eu digo, faz teste e vê se já está melhor, se já está corrigido e se faz o seu efeito. Mas se for só isso, para mim serve. Para o meu efeito serve. O meu dever está cumprido. Testa primeiro. É só isso. É o meu dever de te avisar, porque já estive nos teus sapatos. Mas se for só esse comprimento, ser preciso entrar lá para ver o conteúdo, para mim serve perfeitamente. Certo. Para o meu caso, claro que para outros casos pode não servir. Claro que sim. E também outro appliance que eu instalei e que estou a usar neste momento é a do AdGuard. Também já aqui falamos uma vez do AdGuard, sim. Que é um software do tipo Pi-hole, um bocadinho, se calhar, mais à frente. Eu não conheço tão bem o Pi-hole, portanto se calhar vais ter que comparar com isto. É que o AdGuard tem o seu próprio servidor de DNS, mas também tem o seu próprio servidor de DHCP. E Pi-hole também, sim. Ok, pronto, eu não sabia se o Pi-hole também tinha isso ou não. Pronto, e estou a gostar bastante. O setup é simples, que ele instala-te o Raspberry Pi Imager, flasha-te a imagem, que é uma custom image que tu tens no disco, porque tiveste de descarregar porque não está na lista de imagens. E depois bootas do Raspberry Pi,
fazes o setup do Ubuntu Core normalmente, que basicamente é a dizeres qual é a tua conta, o e-mail da tua conta de Launchpad para ele ir buscar a tua chave SSH. Depois ele deixa-te configurar as interfaces de rede. Okay. Recomendo que neste caso configurem logo as duas e deixem uma com IP fixo, porque se querem ter um servidor DNS é boa ideia ter um IP fixo. Okay. Yeah. E se não tiverem um servidor de DHCP já a atribuir leases fixas, o que é provável que vocês não tenham. E o setup é super simples, feito com uma interface web. As instruções estão todas no site do Ubuntu Core Appliance desta, e são 2 ou 3 cliques e ficam com um AdGuard instalado. E depois só têm de ir ao vosso router ou a cada uma das vossas máquinas, definir o endereço IP da AdGuard como o vosso servidor DNS. Mas sabes que eu tenho que contar um bocadinho atrás, ainda a história do Nextcloud. Quando tu tens um cartão, quando tens um Raspberry Pi que tem um cartão de 16 GB, e se bate com uma coisa que eu andei a experimentar e que ainda não tive grande sucesso, que é fazer um Nextcloud onde tu usas como storage primário, ou seja, como storage total, não é como external, um bucket S3 ou um serviço equivalente. Existem vários serviços equivalentes, como por exemplo os Spaces da DigitalOcean, os Wasabis e coisas do género. Ele tem lá várias opções desse tipo. Sim. Diz. Ele tem várias opções de storage externa desse tipo. Dropbox acho que também é possível. Já não sei o que é que é mais. Primary, estamos a falar de primary storage, não é external. Ok. Ou seja, todo o storage é feito num bucket S3 ou equivalente. Até aí o setup é super simples, tranquilíssimo. Qual é o problema? Eu não fico descansado em deixar os meus ficheiros num bucket S3, seja ele qual for. Portanto, tenho que usar encriptação, e é aí que a coisa complica, porque tu usas a encriptação, ativas a encriptação o módulo de encriptação do Nextcloud e ficas descansado, mas depois se quiseres usar a funcionalidade de editar um ficheiro online via web, seja o editor Markdown que vem built-in, seja o OnlyOffice ou o Collabora, e o ficheiro fica corrompido, portanto não consegues. Portanto, neste momento estou nesse impasse que é, ou seja, o que é que eu estou, certamente sou eu que estou a fazer alguma coisa mal, portanto eu acho que já li a documentação e depois interrompi, lá está, porque esta questão depois do início das aulas e esta adaptação que eu estou a fazer agora, tive que interromper, mas já agora faço o apelo às quase 4.000 pessoas que costumam ouvir o podcast regularmente, em direto. Se já experimentaram esta solução, que é uma solução de storage externo primário num bucket S3 ou equivalente, e se já usaram encriptação, qual foi a solução que usaram e se ela é compatível ou não com os editores online, seja Markdown, seja as suites de Office, que agora, e que dá muito jeito de utilizar. Porque nesse sentido, com o Raspberry Pi poderia ser mais complicado, no teu caso. Estou a falar do caso específico de usares a edição online de ficheiros, mas com um cartão pequeno, no caso de tu chegares à conclusão que o cartão não era suficiente para aquilo que são as tuas necessidades, ou se os teus ficheiros são, em termos de conteúdo, irrelevantes no que toca à privacidade, poderia ser uma boa solução para ti, que era fazer o setup do teu Nextcloud num Raspberry Pi e punhas o storage num bucket algures no computador de outra pessoa. O que, por outro lado, batia certo com a tua teoria também, que era de teres aquilo fora da tua rede, portanto, pelo menos os conteúdos, que acho que a tua preocupação deve ser os ficheiros que te enviam, não é? Portanto, não deve ser certamente o teu setup. E nesse sentido poderia ser também uma vantagem para ti fazeres este setup de pôr o storage longe da tua casa para não sujar a tua rede. Isso eu mais depressa ligava lá um disco externo ao Raspberry Pi com power, e mais depressa faria isso do que pôr algo numa cloud, mas sim, é um setup válido para muita gente, e se tiverem feito isso, deem feedback. Estamos interessados. Avança, meu caro, que tens mais coisas para nos contar. Não compraste nada esta semana, ou não te entregaram nada esta semana, ou... Estou à espera do PineTab, que está há uma semana na alfândega. Eles estão a experimentá-lo para ver se é fixe. Deve ser, porque o que a DHL me disse é que eles não percebiam se aquilo era uma bateria, se era um tablet. Pronto.
e que portanto... Eu por acaso já comprei uma bateria com ecrã. Uma bateria com ecrã 10. Aquilo são que 10 polegadas? E eles devem pensar que é uma bateria com ecrã e teclado. Pronto. Mas se for para pagar menos royalties, menos direitos, se por ser uma bateria, tu dizes que é uma bateria, homem. Pois, mas eles prometem que se dispor a entregar, que é uma coisa que a alfândega... Mas já pagaste o... Não, nada, não paguei nada. A alfândega não deixou fazer absolutamente nada. Tão bom. Não é? Enfim. Então estive também a ouvir um episódio do Podcast Engineering School Show, que tinha como convidado o Drew DeVore da JB, da Jupiter Broadcasting, que é uma empresa que faz podcasts dedicados à comunidade de software livre e em específico Linux. Inspirada no podcast do Ubuntu Portugal, importa dizer isso também. Exatamente, como todos os outros podcasts que existem sobre Linux. Até os que já existiam antes. Como é óbvio. E então estive a ouvir e estive a perceber o quão pouco eu percebo da engenharia de áudio. Ele basicamente explicou todo o seu workflow, desde a preparação à edição e à entrega do podcast, e a explicar as ferramentas que usa, como é que usa, porque é que usa. Portanto, vale a pena ouvirem se tiverem interesse em produção de áudio no Linux. Deverá ser algo que é do vosso interesse. Eu lembro-me de ouvir esse podcast talvez há mais de um ano, mas eles começavam sempre ou acabavam sempre com sugestões de microfones que custavam quase todos 300 ou 400 euros cada um. E eu comecei a dizer assim, eu acho que isto não é um podcast para eu ouvir, porque eu qualquer dia vou seguir o link que eles publicam, compro um destes microfones e vou-me sentir certamente muito mais feliz, não é? Porque o dinheiro não traz felicidade a ninguém. E então disse, deixei de ouvir esse podcast, por acaso. Pois. Até porque eles falavam muito nos plugins do aquele software da Apple, como é que ele se chama? Para edição. Pois, se disserem o nome eu sei, pronto, disserem o nome eu não sei. Era um monte de coisas que não me interessavam e que não me tocavam particularmente, mas agora que falas que o workflow é uma coisa gira e estás-me a obrigar eventualmente a ir à procura do podcast e a ir ao vivo. Este vale a pena. Este vale bastante a pena. Foi um episódio bem interessante. Ele utiliza a Ardour para fazer edição e para gravar usa o Reaper, que também já aqui falámos uma vez ou duas com o Alex, que é um software proprietário de edição de... Sim, é uma DAW, é uma Digital Audio Workstation, basicamente. E pronto, e foi isto. Como é que se chama afinal o podcast? Lembra-me lá? É School ou é Show? Não. Podcast Engineering School Show. É tudo junto? Não encontro. Tudo. Não encontro, já estou à procura da plataforma errada. Na Apple encontras. Não estará no Spotify? Acho estranho. Mas pronto, adiante. Isso não é interessante para os nossos ouvintes. Vamos avançar. Não sei. Eu depois vejo isto. Adiante. O Stuart Langridge e o Alan Pope apresentaram um projeto interessante, mas que acabou por não ser aprovado. Que apresentaram como parte do programa de promoção de engajamento com o GNOME. E a ideia era criar um ambiente de desenvolvimento com uma linguagem de programação super simples que permite que quase qualquer pessoa possa programar. Portanto, aquilo tem é uma linguagem mesmo muito simples, e a ideia era aquilo por trás daquela linguagem de programação estar a gerar outro código mais complexo, e que permitia a qualquer pessoa gerar pequenas aplicações para GNOME. Isto faz parte de um esforço mais abrangente quer do Stuart Langridge, quer do Alan Pope, da promoção de desenvolvimento de apps para aplicações para GNU Linux, e eu achei o projeto super interessante. Eles não fizeram código, eles apresentaram só a especificação, e se estiverem interessados nisto e quiserem que exista alguma coisa deste tipo, têm lá a especificação e podem meter as mãos à obra e implementar vocês. Olha, nada mal. Mas olha, o podcast chama-se The Podcast Engineering Show. Ok. Só para esclarecer, quem é que era o nome do convidado? Lembra-me lá outra vez? Drew DeVore.
episódio 104 ou coisa assim já? Exatamente, 194. 194, pronto. Está feito. Okay. E mais, continua. Adiante. O Mark Shuttleworth respondeu numa thread que já existe há algum tempo no discourse do Ubuntu, em que basicamente se constata que há um problema na comunidade do Ubuntu, que é a falta de liderança da Canonical e do Mark Shuttleworth na organização da comunidade. Exatamente. O Mark respondeu a dizer que não concorda, que ele tenha estado ausente. Ele diz que está muito presente, diz que nunca esteve tão presente no Ubuntu como está agora. Certo. Está tremendamente ocupado a tentar garantir que o Ubuntu é autossustentável. E depois falou um pouco sobre o Ubuntu Council, que é uma organização dentro do Ubuntu, da comunidade Ubuntu, o Ubuntu Community Council, desculpem lá, que tenta gerir alguns aspectos da comunidade e do funcionamento da comunidade. E aquilo que ele acha que funcionou mal, especula um bocadinho também sobre as causas e diz que está desiludido porque a equipa dele ainda não preencheu as vagas para líder de comunidade que ele autorizou e que disponibilizou o financiamento, e que há no site da Canonical a oportunidade de apresentarem a candidatura para esse emprego. E ainda não está preenchido, e o Marco disse que estava muito, muito desiludido com isso. Sabes que eu tenho sobre a opinião, eu vou falar da primeira parte, sobre a opinião que tu, não é a opinião que tu, sobre aquilo que ele disse em relação a estar presente na comunidade e nunca esteve tão presente. Eu tenho que ser crítico, porque o facto de ele estar ocupado não lhe dá razão para ele estar ativo na comunidade, porque o facto de ele estar ocupado pode fazer com que ele não esteja ativo na comunidade. Uma coisa não indica a outra. Mas eu quero falar de coisas específicas. Portanto, nós fizemos a Ubucon em outubro. Aí 2 meses antes, talvez 3, estiveste nessa reunião, calculo eu, estiveste em algumas, falar da organização da Ubucon, e nós decidimos convidar o Mark Shuttleworth para estar presente. Sabíamos que ia ser muito complicado, mas decidimos ainda assim endereçar o convite, e fizemos-lhe um convite. Esse convite ainda está à espera de uma resposta, e esse convite seguiu e quem o fez fui eu, sou um chato do caraças. Fiz-lhe um e-mail para ele. A seguir encontrei por portas travessas, disseram-me que o melhor era falar com a secretária dele. Enviei um e-mail para a secretária dele, que me disse, essa sim respondeu-me a dizer: eu vou ver o que é que se passa, vou dar andamento ao pedido. E nenhum dos dois teve efetivamente resposta. Posso-te dizer também que já depois disso lhe enviei um e-mail sobre o Community Council, porque é uma coisa que me preocupa. A nossa comunidade em Portugal precisa de fazer a revalidação do reconhecimento, e não há um Community Council, nem há um Local Council, que depois isto é uma escadinha. O Community Council coordena os outros conselhos, neste caso o Local Council e o Membership Council também. E não havendo o de cima, não consegues ter os de baixo. E não sei se também o Technical Council, não sei. Não faço ideia, mas neste momento os dois que me preocupam são estes, que têm que ver com a comunidade e com os membros, e tu és uma dessas pessoas, que nós andamos há não sei quanto tempo a dizer porque é que tu não te candidatas a membro, e tu andas a engonhar, e neste momento não te consegues candidatar. Quer dizer, podes candidatar, ninguém vai apreciar a tua candidatura, porque não há um Membership Council, não há um Local Council, nem há um Community Council. Portanto, tudo isto está emperrado, porque os cargos foram caducando, não houve pessoas para o lugar, e neste momento é o Mark que não dá resposta a ninguém. E tu vais fazendo perguntas, e o Mark tem lá, nesta altura que eu me lembro, 2 e-mails meus para responder. Certo. Portanto, aquela história do eu estou muito ativo, mas não sei o quê, o mas anula tudo o resto que disseste para trás. É uma coisa que me ensinaram já há muito tempo. Honestamente, eu concordo que
sim, que ele não tem estado presente no que toca à comunidade, o que ele não quer dizer que ele não tenha estado a fazer coisas para o bem da comunidade e do Ubuntu. Vi de vez em quando posts deles em alguns dos vários 1000 fóruns ligados ao Ubuntu, por exemplo no fórum do Snapcraft já vi vários posts dele, já vi por aí e-mails dele e coisas assim, mas são sempre coisas muito pontuais, e também não vejo como seja realmente prático que uma pessoa que está a dirigir uma empresa possa estar envolvida em muitos detalhes dessa empresa e da comunidade que está ao redor dessa empresa, e fazer todo o sentido que haja de facto pessoas dedicadas a isso, e que só chega a ele aquilo que efetivamente depende dele. Como é óbvio. Mas isso depende, isso é a segunda parte, que eu ainda quero falar sobre a segunda parte que tu disseste, mas continua. Certo. Mas ok, fala dessa segunda parte então, porque ele ainda fez outro post. Isto é sobre que eu quero comentar. Pronto, isto é sobre a primeira parte do discurso, e atenção que eu não estou. É assim, quando tu envias um e-mail a alguém, nem que seja uma resposta de uma linha, mas tu estás sempre à espera de receber uma resposta, portanto eu percebo que ela é uma pessoa extremamente ocupada, e respeito isso. Lembro-me perfeitamente do dia em que ele respondeu a um e-mail meu. Não foi um e-mail, foi uma thread qualquer também, de uma dúvida qualquer, e ele respondeu e disse: "Uou, o Marco leu aquilo que eu escrevi, bué fixe", e isso é giro. Agora, aquilo que eu não consigo perceber é como é que ele vai dizer que está muito presente e que está muito não sei o quê, mas que está ocupado a fazer outras coisas. É estranho, mas pronto, adiante. Sobre a indignação dele da vaga de Community Manager, que é uma vaga que existiu, eu lembro-me da Canonical com o John O'Bacon. Tinha uma equipa dedicada a isso. Equipa que acho que era 5 pessoas dedicadas a isso. Tu tinhas o John O'Bacon e depois tinhas mais. Há umas fotografias, se pesquisares na internet, ainda há 4 ou 5 fotografias com. Era ele, depois era o Jorge Castro e era mais. Não sei se o Panelha já lá estava. O americano era o Castro, era o Jorge Castro. Não, outro. Da Flórida. O Querenza, Benjamin Querenza. Não. Isso é o gajo que fez uma cena sobre diabéticos, uma aplicação. Não, o gajo que fez o Get Together também, aquela cena com Michael Hall. Michael Hall. Sim, que ele entrou verdinho e depois foi crescendo. Sim, ok, Michael Hall também. Mas pronto, isto para dizer que tu passas disso, de uma equipa, ou seja, do que for, para o David. Certo? Quem ficou com o lugar do Jono, basicamente, foi o David. David Panelha. No momento em que a Canonical abandona o desktop, abandona o Unity e há aquela reestruturação toda, eu não sei se ele foi empurrado, se ele quis sair, mas o David saiu e eu não conheci ninguém no lugar. A cadeira do David ficou vaga. Foi ainda antes disso, acho eu. Não foi muito antes, mas não foi. Exatamente, mas foi ali. Já se devia cheirar qualquer coisa, não é? Não sei. Portanto, eu acho que o David o David Panelha, acho que ainda esteve connosco em Barcelona, e isso foi para aí 1 mês ou 2 antes de estourar a bomba. Portanto, foi fevereiro e depois aquilo foi em abril, se não me engano. Sim. Foi em abril. Dia 27 de abril. E ele ainda esteve em Barcelona, portanto foi uma coisa muito, muito, muito breve. Agora, como é que, das duas uma, ou os padrões de Community Manager da Canonical são muito altos e não há ninguém que os preencha, ou se calhar também há outras prioridades que fazem com que o recrutamento de um Community Manager fique para segundo plano. Não faço ideia. Pois, eu não consigo perceber, porque tenho a certeza que deve ter havido magotes de pessoas a concorrer àquela posição. Pois não sei, não faço ideia. Agora, ainda assim, nunca foi preciso um Community Manager, e eu não me lembro nunca do John O'Bacon fazer parte de nenhum dos councils. Não. Portanto, entreguem esses cargos à comunidade, entreguem esses cargos a quem está ativo a fazer coisas, não deixem a malta desmoralizar e não venham com tretas a dizer que está, percebes? Mas é preciso... O que o Marco disse que ele queria que esta posição fosse era mais um secretário para agilizar as coisas que os voluntários do Community Council e afins têm que tratar. O que for. E para fazer para ligar a Canonical da parte oficial da Canonical a estes grupos e portanto ter essa função. Segunda-feira, este post foi na sexta-feira. Na segunda-feira o Marco diz que durante o fim de semana que esteve a pensar no tema e que, tendo em conta que houve uma pessoa da comunidade que já fez parte do Council, se ofereceu para lançar o processo de relançamento do preenchimento das várias vagas do Community Council.
ele resolveu aceitar, e vamos ter, isso não temos já, porque eu hoje não fui ver novidades sobre isso nos próximos dias. Eu espero que sim, porque é como te digo, nós fizemos a Ubucon e a Canonical teve um papel muito, muito importante no apoio, não só financeiro, mas no apoio da Ubucon. Agora, e isso, estamos a falar do lado da organização, agora, houve muita gente que veio à Ubucon que contou também com o apoio da Canonical através do Fundo da Comunidade. Do Fundo da Comunidade, exatamente, e que é decidido pelo Conselho, não sei muito bem qual é, acho que é o Community Council que decide também. Acho que sim. E que nesta altura, neste momento estamos, a tarefa facilitada, não é? Estamos com Covid, portanto ninguém vai para lado nenhum. Mas se tu quisesses organizar alguma coisa e se tu quisesses fazer alguma coisa, Paris está aí a ver se faz alguma coisa em novembro, não é? Portanto, não sei se vai fazer ou não. Mas se tu quiseres de alguma maneira pedir apoio, pedir algum incentivo, ou neste momento não existe, percebes? Não há ninguém que consiga decidir nada, a coisa está completamente entregue, não é entregue aos bichos, mas é terreno árido. É autogestão, praticamente. Exatamente. É que é zero gestão, não é autogestão. Quando não tens lá ninguém, é zero exatamente. Gestão. Mas pronto, a pessoa em causa é uma pessoa super motivada, que eu tenho visto fazer montes de participação em atividades. Eu não me lembro do nome dele, mas ele é WSLX, ou coisa assim do género, ou WSX, ou WLX, qualquer coisa assim. Não me lembro do nome dele. O post está lá no Discourse, depois podemos ir buscar o nome dele. Ele é uma pessoa super motivada, já fez parte do Community Council. E de certeza que é uma pessoa competente para relançar isto, e eu estou à espera que nos próximos dias que haja novidades, porque o Mark deu-lhe mesmo carta branca para ele avançar, que depois que ele lhe passasse os candidatos para ele fazer uma pré-seleção, e que a partir daí o processo iria avançar. Ok. Olha, como já estamos com... Olha, vês, cá está o Benjamin Carenda, estava eu aqui a ver. Ok. O homem do glucosio. Mas sim, continua. Estou-te aqui a quebrar o raciocínio. Como estamos com menos tempo, eu vou passar a maior parte das outras notícias para o próximo episódio. Jura? E quero só fazer notar aqui, porque eu prometi ao Costales que ia falar disso. O Costales já publicou o NAV 3.0. Tem uma série de funcionalidades super interessantes, mas basicamente é um remake do NAV 2, usando QML e JavaScript. Portanto, é uma aplicação nativa do Ubuntu Touch e já não é HTML e JavaScript como era antes. A aplicação está mais bonita, eu diria que a performance da interface também melhorou. Ele também já publicou o upgrade do 3.1, em que já podemos fazer navegação em modo landscape no telemóvel. Que era eu vi isso no Twitter. Boa. Exatamente, que ele tinha pensado em não incluir, mas que depois, por apelo da comunidade, ele resolveu mudar de ideias. Noutro episódio talvez se fale um bocadinho mais sobre os detalhes deste 3.0 e 3.1, mas não queria deixar de falar disso. Olha, eu fiquei muito contente porque acho que foi o António, se não me engano, não me lembro já, que me disse que esteve a experimentar a versão do NAV 3.0 e que esteve a experimentar com a navegação com a minha voz. Porque eu já me tinha até esquecido que tinha dado a minha voz a alguns comandos vir à direita, e então ele estava muito contente e diz que é bastante mais agradável a minha voz do que, não me lembro da outra, mas pronto, mas sim, olha, é bom. Eu tenho neste momento o meu MX4 e o meu Fairphone a carregar, porque uma das coisas que eu ouvi no episódio anterior foi que a OTA 13 ia sair. Já sei que não vais falar sobre isso. Não vou falar. Não, pronto, então não vais falar sobre isso, mas tenho os meus telefones a carregar, porque uma das intenções que eu tenho é fazer a atualização, e vou certamente experimentar o NAV 3, como é óbvio, já na versão de 3.1. Como é sabido, não são os meus telefones de uso diário, mas gosto de, pelo menos quando tenho motivação para isso, de ir ver as novidades e de experimentar e de poder comentar essas mesmas novidades. Ok. Adiante. Aquilo que eu queria falar e que estou super excitado de falar. O Carreira está a dizer que a minha voz é muito sexy também e que ele não conseguiria nunca conduzir com as minhas indicações porque se ia derreter
com a minha acontece. voz. São coisas foi mais que ou menos isto que ele disse. Eu estou aqui a juntar alguns adjetivos, mas foi mais ou menos esta a mensagem. Olha, há uma coisa que a gente pode e é votar votar no podcast do Ubuntu Portugal para o prémio do Festival Pods, ok? Há um prémio que é o prémio da comunidade e para isso vocês têm de votar em nós, para nós ganharmos. Têm de ir a pods.pt/votar e escrever lá podcast Ubuntu Portugal e depois há um botãozinho em baixo a dizer votar e votem. Votem muito. Façam scripts. Votem muitas façam vezes. Scripts. Exatamente. Ponham os bots a votar por vocês, porque os bots também ouvem podcasts. Porque nós queremos aqui, o prémio ainda por cima é um prémio chorudo em termos financeiros. Exatamente. Portanto, eu quero ver se me despeço. $1 milhão. É $1 para aí por mês, não é? O prémio. Portanto, votem em nós, vão lá votar. Já sabem, pods.pt/votar podcast Ubuntu Portugal. E por falar em pods, este ano não pode, mas para o ano já pode. Os nossos amigos do Tiago Carreira e Tiago Maurício começaram um novo podcast chamado Marmita Redon. Estão acompanhados também da Joana Sanches. De Redon. Tens que dar intuação, senão não dá. Marmita de Redon. Está bem. Nunca comeste Redon? Não faço ideia que seja isso. Não sabes o que é Redon? Não. Tens que sair mais à noite, meu caro. Redon são os restos de ontem. Por isso Redon... só ouvi falar de restos. Pronto. Portanto, os nossos Tiagos estão acompanhados da Joana Sanches e do Marco Seabra. E já está uma apresentação, um episódio de apresentação na feed. Vocês podem ir procurar por Marmita de Redon ou ir ao site marmita.pt e subscrever o show. O que é fixe nisto? O show está licenciado com uma licença Creative Commons e o código do site também está no GitHub. E vocês podem ir lá e fazer um fork e lançar o vosso podcast também. Lembro-vos também que no dia 24 de setembro vamos ter o evento da comunidade. Vamos jogar Super Tux Kart. Eu prometo que vou fazer um desempenho fantástico, como foi habitual. Aliás, como eu vos tenho habituado, não é? Portanto, eu sou ótimo a conduzir em contramão. Ninguém me ganha em contramão. Exato, confirmo. Portanto, juntem-se a nós no dia 24. E por hoje acho que é tudo. O meu nome é Deu Constantino, o Tiago Carrão está comigo. Está cheio de pressa, espera aí um bocadinho. Humble Bundle, não há nada do Humble Bundle? Não sei, não vi. Espera aí que eu tenho. Tenho. No dia 24, vou ter a ajuda da minha filha mais velha, que ela é boa a conduzir para a frente, eu sou bom a conduzir em contramão. Portanto, nós vamos limpar aquilo tudo. O que for para a frente ganha ela, o que for de contramão ganho eu. Só para avisar, Diogo, o teu super comando não te vai valer de nada. Vamos ver. Pronto, este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana.